mas eu queria dar boa tarde a todos e a todas as pessoas e dizer que é com grande satisfação que nós trazemos hoje a professora Cláudia Serpa, que é um ícone no direito e principalmente no direito penal, no direito criminal. A professora Cláudia também é um ícone também no direito do consumidor. Esse é um tema crucial para a gente poder compreender como essas práticas ilícitas elas impactam nas relações de consumo, como a professora falou antes, de tentar atrelar como o Código de Defesa do Consumidor é um código que entrelaça por várias áreas, inclusive pela área do direito penal. Então, trouxemos essa grande professora hoje para falar sobre isso. Professora, pode continuar a aula, por favor. Bom, vamos começar para o pessoal que assistiu aí na repetição não ficar perdido. Eu sou a Cláudia Serpa, eu sou advogada, eu atuo na área do direito do consumidor, na área criminal, talvez uma das poucas pessoas no Brasil que trate desse tema. É um tema que é um tanto quanto instigante. A gente tem uma série de legislações prevendo crimes de consumo, mas não só legislações, como também o próprio Código Penal traz. Para você ver, muitos de vocês devem estar recebendo telefonemas de ladrão essa semana, né? Aliás, não sei o que está acontecendo nos últimos dias aí, que o ladrão anda inspirado e resolveu procurar por todo mundo. Acho que está chegando o Natal, está querendo fazer o 13º, não é possível. Gente, eu recebo, sem brincadeira, umas 4, 5 ligações de ladrão por dia. E agora, como se não bastasse, eles querem tomar minha carteira de habilitação, né? Então, eu comecei a receber mensagens, primeiro que a minha carteira estava sendo, eu estava com pontos altos e que eu poderia contratar alguém para fazer a defesa. Aí depois eu recebi ontem um SMS, postei até no meu Instagram, que eu estaria, então, minha carteira estava cancelada, para eu clicar aqui. Bom, então, isso daqui é uma das práticas que a gente vem vendo acontecer, né? E que esses golpes constantes, aqui é do Bradesco, estou ligando para confirmar uma transação em Pix no valor de R$ 4.000, né? E a gente vem recebendo esse tipo de perturbação o tempo inteiro. E, na verdade, no fundo, todos nós somos consumidores. E todos nós, exatamente quando eu trago esse exemplo, eu mostro para vocês que isso não acontece só com você, né? Acontece com todo ser humano hoje que tem um celular, tem sofrido esse tipo de problema. E aí, você vai falar assim, mas o Código de Defesa do Consumidor prevê esse tipo de conduta? O Código de Defesa do Consumidor está trazendo a punição para esse cara? Não, porque a gente tem os crimes de consumo que também podem estar previstos no Código Penal. Então, eu até tinha conversado com o André, quando a gente estava delimitando o tema da aula de vocês, se ele queria que eu falasse do Código de Defesa do Consumidor, dos crimes do 8137, ou se a gente fosse abranger muito mais, porque aí eu precisaria de um tempo infinitamente maior. E aí ele falou para mim, não, de repente a gente pode fazer um de golpes posteriormente. Porque o crime de golpes, o tema golpes virtuais é um tema que hoje ganhou muita relevância, até porque, exatamente o que eu mencionei, todos nós somos potenciais vítimas de golpes virtuais. Mas o nosso tema hoje não é a parte de golpes virtuais. Então, cobrem do André, né? Golpes virtuais, tá? Na verdade, a gente vai começar nos crimes contra as relações de consumo e a gente vai falar um pouquinho do conceito básico que eu vou trazer aqui, do direito penal. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos rápidos sobre crimes de perigo, bem como vou trazer para vocês alguns crimes em espécie que muitas vezes a gente esbarra com eles no cotidiano, bem Celso Russomano mesmo, né? E a gente nem sabe que eles podem estar acontecendo. Tá bom? Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Quem tiver no computador, acredito que seja bem melhor para assistir a aula, tá? Mas acredito eu que posteriormente, como está gravando a aula, fique bacana você conseguir assistir com os slides. Aqui estão meus contatos, meu Instagram, @professora Cláudia Serpa, eu tenho um canal no Telegram e eu tenho um canal no YouTube também. Meu canal no YouTube também é
professora Cláudia Serpa. Então, quem quiser, meu Instagram, eu ensino direito penal de uma forma descomplicada, e aí você acaba vendo e se divertindo com memes, né, e com algumas questões que eu vou instigando você. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de crime, o crime vai muito além daquilo que a gente acredita que seja. A gente acredita que crime é, por exemplo, o A matou o B. Então, a gente acha que A matar B é crime. Repara, quando eu falo que A matou o B, eu estou trazendo para você apenas um único elemento do crime, que é o elemento conduta. E o elemento conduta, se você puder observar nesse slide aí, ele é o primeiro elemento a ser analisado do fato típico. Para que eu possa dizer que existe crime, eu preciso ter o todo. Eu preciso ter um fato típico, ilícito e culpável. E, necessariamente, eu preciso analisar nessa ordem. Ou seja, eu primeiro preciso analisar o fato típico e seus elementos. Depois eu preciso identificar se aquela pessoa, quando agiu, não estava amparada por uma excludente. Então, por exemplo, se a pessoa estiver em legítima defesa, ela pratica um fato típico, mas ela não pratica crime, porque ela vai estar amparada por uma excludente de ilicitude. E a gente vai identificar o elemento culpabilidade, que é o último elemento do conceito analítico de crime. Então, repara, quando a gente fala da existência do crime, o crime é como se fosse um bloco em que eu não posso quebrar esse bloco. Por quê? Porque se faltar um dos elementos desse bloco que vocês estão visualizando aí, não tem crime. Para a gente, acima de tudo, é importante a gente destacar o quê? A própria conduta. Por quê? Primeiro, porque quando eu me refiro à conduta, eu quero dizer que a conduta, ela necessariamente é uma conduta humana. Então, quando você fala assim, mas então eu não posso processar criminalmente a loja? Não. Você não pode processar criminalmente a loja. Por quê? Porque a conduta, ela é um comportamento humano. É o pressuposto dela. Excepcionalmente, a Constituição tem como previsão duas hipóteses, sendo que só uma está regulamentada. Então, a Constituição prevê duas hipóteses e apenas uma que está regulamentada, que diz respeito ao crime ambiental. Tá? Todas as demais, eu preciso de um comportamento humano para que eu possa, então, responsabilizar alguém. Aí, nesse momento, você já deve estar assim, ótimo. Aí ela chega e fala que é uma advogada de empresa que atua na área criminal. Pois bem, mas a empresa, ela tem empregados. E esses empregados podem vir a cometer crimes. Então, por exemplo, eu trabalho com grandes eventos. Vocês acompanharam o que aconteceu naquele show que teve aqui no Rio Centro, né? Em que o rapaz encostou no food truck e foi eletrocutado. Pois bem, isso é uma situação em que a empresa precisa de um advogado criminalista para quê? Para acompanhar os seus funcionários, para que então ele possa identificar nessa circunstância se aquela empresa, de alguma forma, vai responder não criminalmente, mas civilmente. E a empresa costuma dar o suporte para o seu funcionário, sim, porque ele está ali, naquele momento, como se fosse a empresa. Então, esse é um dos exemplos. E, dentre outras coisas, tem várias histórias que eu gosto de contar, né, que podem acontecer justamente quando a gente está diante dos crimes de consumo. Além disso, quando a gente fala da conduta, o que importa aqui para a gente é a necessidade de eu ter um comportamento humano. Então, eu preciso de uma pessoa, porque essa pessoa, ela possui aquilo que a gente chama de elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Aquilo que está na cabeça da gente. Então, quando a gente fala do elemento subjetivo de um tipo penal, o elemento subjetivo é o dolo, o elemento subjetivo é a culpa. Então, repara, já de cara, eu preciso ter um primeiro elemento que venha a ser
uma conduta. E essa conduta, ela necessariamente, ela tem que ser ou dolosa, eu quero praticar aquilo, ou culposa. Eu só vou praticar aquilo e aquilo eu vou ser responsabilizada porque eu não tomei os cuidados que eu deveria ter tomado quando eu estava praticando aquele comportamento. Então, antes de qualquer coisa, a primeira questão a se trazer é: eu estou responsabilizando quem? E essa pessoa, ela tem dolo? Ela tem culpa? Essa é a primeira pergunta que a gente vai se fazer. A segunda pergunta que a gente vai se fazer é: no direito penal, eu brinco que existe uma coisa que é muito boa. Por quê? A gente está falando com um instituto extremamente garantista. Ou seja, eu vou privar direitos fundamentais. Como assim? Eu vou privar a liberdade de alguém. Então, é um tipo de norma que necessariamente tem que ser interpretada restritivamente. Então, eu preciso interpretar de forma restritiva aquele tipo penal. Por quê? Porque eu vou prender alguém, eu vou cercear a liberdade de alguém. Então, quando eu menciono isso, a regra é que eu tenha a punição a título de dolo. Então, quando você abre o Código Penal e que você olha os crimes, você fala assim: se o legislador mencionou isso, ele está prevendo na modalidade dolosa. Todas as vezes que o legislador punir a culpa ela é exceção. Então, eu só posso punir alguém por culpa se na lei aparecer modalidade culposa, crime culposo, da culpa. Do contrário, não tenho como responsabilizar aquele indivíduo a título de culpa. Tá bom? Então, registra isso também. Além disso, quando a gente está trabalhando com os crimes de consumo, eles necessariamente são intimamente ligados aos princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, acredito eu que, como vocês estão já na parte de crimes e vocês estão tendo um pouco do treinamento de crimes em espécie, acredito eu que vocês já tenham tido a parte referente aos princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E quando a gente se refere a esses princípios, a gente vai lembrar que, acima de tudo, a gente é intimamente ligado, o crime é ligado a esses princípios. Aqui, na área criminal, a gente se preocupa muito com a informação, a gente se preocupa muito com a saúde e com a segurança do consumidor. Então, os principais são aqueles em que a gente vai efetivamente se preocupar com a segurança, com a saúde, com a informação. Mas não são só esses princípios que existem lá no artigo 6º. A gente sabe que tem mais uma outra gama de princípios do direito do consumidor. Tá? Bom, no direito penal, nós também temos alguns princípios que devem ser levados em consideração. O direito penal, ele, como eu mencionei, por se tratar de uma norma que ela é restritiva de um direito fundamental, o direito penal, ele tem a preocupação de intervir somente quando eu não tiver mais nenhum outro ramo do direito suficiente para trazer a sanção adequada. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é o seguinte: você alugou um imóvel. Então, aluguel de imóvel, obviamente, não está no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Mas isso eu acho que fica bem fácil de você conseguir entender. Você alugou um imóvel e, no momento em que você é o locador desse imóvel, você pede seu imóvel de volta, o inquilino resolve ficar com alguns pertences que estão no seu imóvel. Então, ele pegou e tirou um ar-condicionado, tirou um lustre, tirou algumas tomadas. E quando você foi fazer a vistoria no imóvel, você percebeu que ele tinha retirado aquilo ali. Bom, ele, em tese, cometeu um crime de furto. Se você observar, eu tenho a conduta subtrair para si ou para outra em coisa móvel alheia. Ele subtraiu. Aquele imóvel já não estava mais em poder dele, ele foi lá e subtraiu aquele imóvel. Ou até mesmo praticou uma apropriação indébita. Aquilo estava em poder dele licitamente. No momento que você pediu, ele, então, se apropriou e não quis mais devolver. Então, você pode ter algumas condutas ligadas a esse comportamento do indivíduo. O ponto é, você tem um contrato de locação.
E nesse contrato de locação, seguramente existe uma cláusula mencionando que você vai ter que devolver o imóvel nas exatas condições em que ele foi entregue. O inquilino tem que devolver o imóvel nas exatas condições que ele foi entregue. E aí? E aí que é melhor você lançar a mão dos mecanismos do direito civil do que você buscar uma punição na esfera penal. E aí você vai falar assim para mim, por quê, Cláudia? Porque você vai ter uma série de outros princípios que vão proteger não você, mas sim o autor do fato. Porque lembra, a gente trabalha com normas restritivas de direitos fundamentais. E essas normas, elas têm que ser interpretadas sempre restritivamente. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar de um princípio, que é o princípio da insignificância. Então, se o magistrado, simplesmente, quando for julgar aquele crime patrimonial, ele olhar que aquele valor daqueles bens não ultrapassam 10% do salário mínimo, ele vai falar assim, eu não vou usar o direito penal. Eu não vou restringir um direito fundamental por conta de algo ínfimo, tão desprezível. Então, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com o princípio da intervenção mínima. O direito penal, ele só pode ser utilizado quando, vamos lá, me utilizei do direito civil, ajuizei uma ação em razão do inadimplemento contratual, requeria a devolução daqueles bens, e o cara não devolveu. Então, o direito civil ele não foi suficiente. Aí eu posso lançar a mão do direito penal. Tá? Além disso, quando a gente fala do direito penal, muitas vezes, na nossa cabeça, a gente acha que vai contratar um advogado para processar o fulano criminalmente. E a coisa não funciona bem assim. Por quê? Porque a regra é que quem vai processar o indivíduo não é você, é o Estado. Porque o Estado é o titular do direito de punir. O Estado é que vai ser aquele que vai ser o titular do ius puniendi. Então, na verdade, é o Estado que vai, muitas vezes, como regra, buscar punir aquele indivíduo. Daí a gente fala que eu estou diante de crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Ou seja, eu vou comunicar ao Ministério Público que aquilo aconteceu e quem toma as providências é o Estado na figura do Ministério Público. Então, a minha regra é que eu esteja diante desses crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Bom, especificamente, quando a gente também está trabalhando com crimes de consumo, a gente vai lembrar que esses crimes protegem bens jurídicos transindividuais. O que é isso? É aquilo que vai ultrapassar uma única pessoa. Então, quando você consome um alimento estragado, ali, aquele produto com a validade vencida não foi para atingir você, alecrim dourado. Aquele produto atingiu, vamos dizer assim, a bola da vez. Aquele produto atingiu e poderia atingir qualquer pessoa. Por isso, ele ultrapassa uma única pessoa. E exatamente por causa disso, o direito do consumidor, quando previu os crimes, disse o seguinte: eu vou punir crimes de perigo. O que são os crimes de perigo? Uma coisa é boa, sabe, André? Quando a gente fala do direito penal, sempre que você ficar na dúvida com relação a algum instituto, olha o nome dele, que costuma dar certo. Então, quando eu falo de um crime de perigo, o legislador ele está punindo efetivamente o perigo. Ele não espera que o dano aconteça. Ele pune o comportamento perigoso. Então, a gente vai ver já que existe um crime que é omitir uma informação relevante referente ao produto. Exemplo, numa embalagem de uma faca, eu tenho que dizer que a faca corta? Tem.
Por quê? Porque aquilo dali é algo que vai envolver a segurança, a saúde do consumidor. Então, a faca tem que estar dito que a faca corta? Claro que tem. Claro que tem. E dizer que uma faca corta é uma informação relevante? Óbvio. A omissão dessa informação caracteriza, sim, a existência de um crime. Então, quando nós estamos trabalhando com esses crimes de perigo, a gente tem que sempre lembrar que eu estou diante daquilo que se chama crime de perigo abstrato. Então, já vou colocar bonitinho aqui para vocês o que é isso, né? O que é um crime que a gente chama de perigo abstrato? Quando eu falo que um determinado crime é considerado um crime de perigo abstrato, significa dizer que... deixa eu aumentar a tela aqui. Significa dizer que o legislador ele está punindo o comportamento perigoso. E eu não tenho que esperar o caso concreto para saber se aquele comportamento é um comportamento perigoso ou não. Ou seja, o legislador, quando ele prevê aquele crime, ele está prevendo de forma absoluta que aquele comportamento praticado pelo indivíduo é, sim, um comportamento perigoso. Então, quando eu falo desses crimes de perigo abstrato, significa dizer que o crime de perigo ele vai funcionar como um degrau antecedente ao dano. Ou seja, eu vou unir o comportamento perigoso justamente com um objetivo, que é evitar o dano. Bom, quando eu menciono que eu estou diante de um crime de perigo, vamos pegar um outro exemplo. Produto com a validade vencida. Todo produto perecível, a gente olha que ele vai ter que a validade do produto venceu e ele dá um horário, né? Então, a gente olha que ele dá o horário de vencimento do produto. Não significa dizer que as bactérias ficam esperando ali no cantinho para quando dá o horário, elas saltarem ali e apodrecerem o alimento. Não é isso. Mas quando eu tenho um produto que tem a validade vencida, significa dizer que se eu vou consumir fora daquele prazo de validade, eu posso ter um perigo à minha saúde. Repara, eu estou trazendo uma presunção. E o que o legislador falou? O consumidor ele não pode ficar catando na embalagem a validade. Por quê? Para que eu viva bem em sociedade, e eu dei bem essa aula hoje, né, Merge? Para eu viver bem em sociedade, eu tenho alguns contratos sociais que são firmados. E dentre esses contratos, eu chamo um principal, que é a adoção de um princípio, que é o princípio da confiança. Ou seja, chega uma senhora no supermercado e vai adquirir um determinado produto, ela não precisa se preocupar com a validade. Por quê? Porque ela confia que aquele indivíduo responsável pelo setor se preocupe em colocar aquele produto na validade para que ela venha adquirir. Então, para que a gente viva numa sociedade de risco, eu preciso que esses papéis que cada um desempenha na sociedade sejam papéis que sejam desempenhados dentro da confiança. Então, eu só fui lá sem óculos porque eu confiei que eu estaria comprando um produto no prazo de validade. E repara, cheguei em casa, não estava. Olha o crime de perigo chegando aí. Eu preciso abrir para ver se o produto estragou? Não. Eu preciso fazer perícia para ver se eu vou ter dor de barriga? Não. A partir do momento que eu adquiri aquilo com a validade vencida, existe uma presunção absoluta de que aquele comportamento daquela venda é um comportamento perigoso. Então, o vendedor tem que ser punido por aquele comportamento. Por isso que a gente fala dos crimes de perigo e da relevância desses crimes de perigo. Bom, como eu mencionei, então, quando a gente fala desses crimes, e eu estou rapidinho, porque eu vou disponibilizar um material para vocês,
tá? Então, eu vou disponibilizar um material para vocês, exatamente para que a gente possa falar, como a gente combinou, André, a maior quantidade de informações que eu puder dar aí para o pessoal, né? Até porque a gente tem um tema gigante. Então, quem é o sujeito passivo de um crime? É a vítima. E olha lá, quando eu trato de um bem jurídico transindividual, quem é a vítima? Aqui a gente tem o Estado e a coletividade imediatamente atingidas. Então, quando eu tenho um produto fora do prazo de validade, eu estou atingindo um perigo para a sociedade. Quem também trata dos crimes de perigo é o Código de Trânsito, mas alguns crimes de perigo do Código de Trânsito, eles não são da mesma natureza dos do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem também outro sujeito passivo, que é o consumidor, obviamente, que foi lesado naquele direito dele. Então, o que é um objeto material do crime? No direito penal, a gente chama de objeto material a pessoa ou coisa sobre a qual o crime é praticado. Então, quando eu falo objeto material do crime, eu falo que no crime de homicídio é o morto. Esse é o objeto material do crime. Então, quando eu estou diante do Código de Defesa do Consumidor, quem vai ser o meu objeto material é o produto ou o serviço que foi disponibilizado no mercado. E aí, os nossos conceitos estão lá no artigo 3º, tá? Pois bem, visto isso, nos crimes de consumo, eles se subdividem. Então, como eu mencionei, eu tenho uma série de leis que trazem a previsão de crimes de consumo. Não tenho apenas no Código de Defesa do Consumidor, não tenho apenas na 8137, mas eu também tenho em todo o ordenamento jurídico. E aí eu posso falar que eu tenho os crimes de consumo próprios. Os crimes de consumo próprios são aqueles que estão exclusivamente ligados à relação de consumo. São aqueles que a gente encontra lá no Código de Defesa do Consumidor. E a gente tem os chamados crimes de consumo impróprios. Por quê? Eles não existem apenas para o consumidor. Eles existem, tutelam outros bens jurídicos e podem vir também a proteger o consumidor. E nesses de consumo impróprios, a gente encontra os chamados acidentalmente de consumo e os reflexamente de consumo. Então, quando eu falo do acidentalmente de consumo, a gente vai ver que eu tenho o homicídio, eu tenho uma lesão, os crimes de perigo contra a vida e a saúde, o estelionato, quando a gente fala de golpes virtuais, por exemplo, o estelionato eletrônico. Então, esses são os chamados crimes acidentalmente de consumo. Eles protegem de alguma forma o consumidor, mas eles não foram criados pensando no consumidor. E a gente tem os reflexamente de consumo. Quem são? Eles protegem o consumidor, mas eles têm um propósito que é um outro objeto, como, por exemplo, acontece com a economia popular. Por exemplo, a gente acha que a empresa é sempre vilã em tudo, né? Só que, na verdade, a coisa não funciona bem assim. Né? E, para mim, quando eu comecei a advogar para a empresa, sabe, Thaís, foi uma surpresa quando eu percebi a preocupação que as empresas têm, muitas vezes, com o próprio consumidor e com aquilo que pode vir a acontecer. Então, eu uso muito a lei contra a economia popular para tentar cercar o cambista. Por quê? Eu vou para a economia popular e eu vou para a organização criminosa, para poder ver se a gente cessa com esses cretinos que, quando o consumidor vai comprar um ingresso para o show, muitas vezes está esgotado. Repara, você vai dizer que é a empresa que está cometendo isso? Claro que não, a empresa não tem interesse. Pelo contrário, quando você tem uma situação de um cambismo, por exemplo, nem o Estado consegue dar conta dessas questões que envolvem a segurança pública. Imagina se uma empresa ela vai conseguir ter acesso a isso. Eles usam robôs, é uma coisa impressionante. Impressionante, é uma coisa assustadora. Então, muitas vezes a gente fala assim, que saco, agora eu vou comprar um ingresso virtual, eu tenho que entrar na sala de espera para comprar. O que é isso? É para te proteger. É para te proteger. Da mesma forma, para não permitir
que uma pessoa compre para vários CPFs. Então, hoje, eu tenho a minha conta, eu só posso comprar 2 ingressos no meu nome. Pô, que absurdo, eu tenho 3 filhos. O problema é teu, meu amigo. Então, usa o outro CPF. Todo mundo tem CPF, né? Então, todo mundo usa, né? Cria uma conta para cada um. Vai fazer o quê? Porque isso é para sua segurança, né? Então, muitas vezes a gente eu fiquei bem impressionada, assim, e a gente tem um trabalho muito forte junto à polícia, justamente para combater esse tipo de comportamento. Ou seja, quem eu estou usando? Isso é um crime reflexamente de consumo. Ele não foi criado para o consumidor, mas eu acabo tendo que usá-lo. E aí a gente começa a falar um pouquinho dos crimes em espécie. Como eu falei para vocês, a gente tem que alguns crimes eles foram criados justamente para proteger a integridade do consumidor. E quando eu falo isso, na verdade, eu sempre vou me ligar a um princípio. Então, todas as vezes, a minha preocupação é o quê? Deixa eu olhar o princípio. Deixa eu ver o princípio que eu posso proteger. E aí, como eu mencionei, o principal que aqui a gente se preocupa, e aqui especificamente na 8078, é a informação. Esse bem jurídico tutelado, ele aparece na maior parte dos crimes, seja definindo proibições inexatas, então na publicidade enganosa, para que ela não seja utilizada, repara, ela também é punida como crime. Seja quando ela vai exigir informações positivas, ou seja, aquilo que eu falei, é que vai comunicar um risco inerente ao produto. Cláudia, tem que dizer que a faca corta? Tem. Ou proibir informações negativas a respeito do consumidor. Então, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, porque quem não me conhece, eu sou contadora de história, que eu acho que fica mais fácil de você entender. E aí, olha lá, primeiro crime interessante que a gente tem aqui. Repara, só um parênteses. Eu tinha dito para você que quando eu tenho a minha regra no direito penal, o crime é doloso. Né? Eu tinha dito para você que, pela regra, o crime ele é doloso. E a culpa ela tem que estar expressa. Olha aqui um crime prevendo a modalidade culposa. Olha lá o que aparece lá embaixo. Se o crime é culposo. Então, esse aqui, ele permite que você tenha a punição não só na modalidade dolosa, mas ele permite a punição também na modalidade culposa. Tá? Então, o artigo 63, ele fala assim: omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, invólucros, recipientes ou publicidade. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre periculosidade do serviço a ser prestado. Então, veja, não é só o produto, mas eu também tenho que me preocupar em alertar sobre a periculosidade do serviço. E a modalidade culposa também é punida. Eu coloquei de propósito o crime para você, por quê? Quis mostrar a tipificação e quis mostrar a pena. Repara, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. O grande problema que eu vejo é que certas condutas, elas têm uma punição a uma pena muito baixa, que levam à competência do juizado especial. Então, aquela história que você fala assim, eu só tive que pagar a cesta básica. É porque aquele crime, ele é de competência do juizado especial. Ou seja, é uma infração que a gente define como sendo uma infração de menor potencial ofensivo. Significa dizer infração de menor potencial ofensivo quando eu, então, tenho uma pena máxima que o legislador previu para o crime igual ou inferior a 2 anos. Então, eu vou, antes de iniciar um processo, tentar, de alguma forma, evitar que aquele indivíduo seja condenado. Então, eu vou tentar uma composição de danos civis. E, se não for possível,
e se aquele indivíduo fizer jus uma transação penal, que é a cesta básica. Então, a gente vê que a lei traz requisitos para que esse indivíduo ele possa, então, se beneficiar da transação penal. Então, a gente vai trazer a maior parte desses crimes de competência do juizado. A gente tem na cidade da polícia justamente a própria delegacia do consumidor, né? Volta e meia eu estou lá e a gente tem a delegacia do consumidor funcionando. O grande ponto, muitas vezes, que a gente tem são crimes de menor potencial ofensivo? São, mas é uma dor de cabeça quando você tem uma empresa, principalmente, que não vale a pena e eles correm atrás mesmo para que eles não tenham outros tipos de aborrecimento, né? Vamos dizer assim. Quando a gente se refere ao crime que a gente acabou de falar dele, quando a gente vê o crime do artigo 63, ele vai se relacionar ao artigo tanto 8º quanto ao artigo 9º do CDC. O que eu falei? São os princípios do artigo 6º, e aí ele fala: os produtos e serviços colocados no mercado não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto considerados normais e previsíveis, em decorrência da natureza e fruição, obrigando os fornecedores em qualquer hipótese. Por isso que eu brinco da história da faca. Em qualquer hipótese, o fornecedor, o prestador de serviço, ele tem que dar a informação necessária e adequada a esse respeito. Da mesma forma, se eu tenho um produto industrial, tem que prestar as informações a que se refere esse artigo através de impressos apropriados. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deve informar, olha lá o princípio da informação bem claro aqui, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da nocividade, periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas. O artigo 64, ele traz aqui a questão ligada intimamente ao artigo 10, que diz deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos com conhecimento posterior à colocação do mercado. Alguém lembra o que isso pode ser? O recall. Então, ele tem a ciência daquilo posteriormente à colocação do mercado e ele não comunica. Então, ele sabe que ele vai ter um problema no freio daquele carro. Ele tem ciência disso. E ele não comunica à autoridade e ao consumidor. Nesse caso, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Aí você vai falar assim, pô, Cláudia, mas é uma pena pequena. É porque, repara, não precisa trazer o dano. É o perigo. Às vezes, aquele carro nem está com o defeito, mas ele sabe que aquele defeito pode vir a acontecer. Então, ele tem que comunicar à autoridade e ao consumidor. E veja, incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, produtos nocivos ou perigosos, na forma desse artigo. Então, ele não só tem que comunicar, mas se eu estou diante de um produto nocivo ou perigoso, que ele tomou conhecimento posterior, ele tem que tirar do mercado. Então, eu sei que se eu tomar um determinado medicamento, esse medicamento ele tem efeitos colaterais que até então eu não sabia que ele tinha. Ele tem que tirar esse medicamento imediatamente do mercado. Ele tem que comunicar ao consumidor e ele tem que retirar. Do contrário, crime do artigo 64. A gente vai ter a execução de serviço de alta periculosidade contrariando determinação oficial. Repara, voltando ao que a gente mencionou quanto à sociedade de risco que a gente convive, né? A gente vive nessa sociedade em que a gente desempenha alguns papéis que são de alto perigo. E não significa dizer que eu esteja proibida em executar esse papel. Existem serviços que têm alto grau de periculosidade e eles podem ocorrer, desde que eles sejam de acordo com aquilo que tenha determinado a autoridade competente. E aí, repara como o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, o parágrafo 1º, principalmente, ele muda um pouquinho essa configuração. O 65, ele está trazendo aquele degrau antecedente.
Ele está trazendo o perigo. Olha o parágrafo 1º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo para você o seguinte: executou o serviço de alto grau de periculosidade, não aconteceu nada? Artigo 65. Desde que, veja, contrariando a determinação da autoridade competente. Se, porventura, em razão daquela execução, a vítima sofreu uma lesão ou morrer, ele responde pelas penas desse 65 e pela lesão e pelo homicídio. Então, ele traz aqui, e é importante você saber que a prática do artigo 39, inciso 14, também caracteriza o crime do caput, tá? Então, a gente vai verificar aqui que eu trago no 39 a questão da boate-kiss. Olha aqui. Permitiu o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Lá na boate-kiss, dentre outros problemas que existiram, a gente teve também uma venda superior ao que suportava aquele local. Então, aqui, a gente seguramente também tem um processo quanto ao artigo 65. Tá? Bom, 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Olha só, quando você passa numa vitrine e não tem preço na mercadoria, quando você chega, e eu gravei outro dia um vídeo falando sobre isso, quando você vai no Instagram, comércio eletrônico, e você vê o blogueirinho lá assim, preço inbox, né? O que você vai ter? A prática do artigo 66. Quando ele fala preço inbox, significa que ele está trazendo aqui para você uma omissão do preço. Ele pratica o 66? Pratica. Parágrafo 1º, incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Olha lá o post patrocinado daquela oferta do preço inbox. O que tem que acontecer? Você tem que clicar e você já tem que ver o preço. Então, quando você clica aquilo dali, você não tem que sair respondendo uma série de coisas para chegar lá, e o preço é como se fosse uma caça ao tesouro. Não é isso. Por quê? É uma informação relevante? Claro que é. Tem que ser informada? Tem que ser informada. O parágrafo 2º, se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Significa dizer que eu não sabia. Mas você, como fornecedor, você tem que se preocupar com esse tipo de informação. Você tinha que se informar, você tinha que ter tido uma cautela maior. E aí, você vai ver que uma coisa é informação enganosa. É a que engana? É. A informação enganosa é a que engana. E a informação falsa? É a informação que ela vai alterar dados da realidade. Qual é a diferença entre uma e outra? Quando a gente fala de informação falsa, ela vai se utilizar de um emprego, de um artifício ardil. Vai ter uma engenhosidade. Já a enganosa, ela promete um resultado impossível. Então, eu posso dizer de uma informação falsa quando eu pego a imagem de uma pessoa, mostro aquela pessoa muito gorda e mostro ela magra. Só que aquela pessoa nunca foi gorda, aquele corpo foi alterado. Isso é uma informação falsa. Outra coisa sou eu vender um batom emagrecedor. O que é isso? É enganosa. A gente sabe que existe aqui uma informação impossível. Como é que você vai passar um batom e vai emagrecer?
né? A não ser que você tenha alergia na boca, você ganha uma boca de peixe e não consegue comer, mas fora isso, não tem como. Então, aqui a gente vai ver que eu tenho uma supressão de um elemento informativo relevante. Então, de qualquer maneira, a gente vai estar trazendo justamente a punição do artigo 66, tá? Bom, informação relevante é aquela que é estritamente necessária ao conhecimento daquelas características. Se eu omito, é má-fé, tá? Bom, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Aqui, novamente, publicidade é uma coisa, outra coisa sou eu vender sem publicidade. Eu não fiz a publicidade. Então, quando eu trago o 67, a gente vai ter aqui também uma situação que vai te remeter aos conceitos do 37, parágrafo 1º, e o 37, parágrafo 2º, que tem o conceito da publicidade enganosa e tem o conceito da publicidade abusiva, né? Então, a gente vai ter aqui ambos os conceitos previstos em lei. Induzimento do consumidor a comportamento prejudicial ou perigoso. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber, olha a diferença aqui, de ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde ou segurança. Então, a gente, nos anos 80, tinha aquelas propagandas, aquelas publicidades de cigarro, né? Em que a sensação que você tinha é que se você fumasse um Hollywood, você ia andar lindamente num jet ski maravilhoso, né? Você tinha publicidades lindíssimas naquela época. Hoje, elas são estritamente proibidas. E mais, o artigo 68 traz para a gente aqui justamente um crime contra a relação de consumo, se porventura houver a veiculação desse tipo de publicidade. Eu dou aula no MBA de propaganda e marketing da ESPM. E isso aqui é o objeto muito da minha aula, por quê? Porque eu falo, meu amigo, você não pode, na hora que você vai estar fazendo a publicidade para que a arte para aquele produto, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, vejam também como as instituições elas vêm se preocupando também nesse tipo de proteção, né? Então, as instituições elas estão se preocupando hoje também com esse tipo de proteção. Esse artigo 68, como eu falei, ele está punindo aquele que sabe que aquilo vai induzir o consumidor a um comportamento perigoso, tá? Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Então, quando você faz uma publicidade, para que ela seja considerada verdadeira, em que aquele é o melhor hambúrguer do mundo, né? Eu tenho que saber que eu fiz um levantamento, que houve pesquisa, que houve. Do contrário, se isso não for feito, eu simplesmente posso vir a ser punida porque eu não organizei esses dados, tá? E aí o fornecedor, como ele remete indiretamente ao artigo 36, o fornecedor, na publicidade dos seus produtos, mantém em seu poder, para a informação dos interessados, esses dados fáticos, técnicos, científicos. Fala, André. Professora, então, assim, já fiquei triste agora, né? Porque quem é mineiro ali de Juiz de Fora conhece um bar que diz que tem o melhor torresmo do Brasil. Pô, mas aí eu vou ter que ir lá experimentar. Como é que faz isso? Tem que notar a estatística aí da galera. Porque será que ele fez alguma coisa? Não, acho que é uma jogada mais de marketing do que outra coisa qualquer. Mas tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Não sei se vocês estão de olho aí nessa situação do Pix do Burger King e no lanche de 1 centavo do McDonald's. Sim. Vocês perceberam isso? Só que qual é a jogada do McDonald's? O McDonald's, você pede o lanche por 1 centavo, mas você paga um frete de R$23.
Se liga nisso. Olha lá, ela não está entrando na organização dos dados, mas olha a omissão na publicidade de uma informação relevante em boas letras com relação ao frete. Viram tudo na metade do dobro, Black Friday do Brasil. Quando eu vi isso, porque a do Burger King não. A do Burger King é inteligente pra caramba. A do Burger King, assim, eu não gosto dos dois, tá? Não é um tipo da coisa que eu não estou defendendo ninguém, não advogo para eles, não. É só mesmo como professora que eu estou observando isso. Essa publicidade do Burger King é muito maneira, porque ele vai lá, ele conseguiu rodar a rede social, ele conseguiu fazer toda uma jogada em que ele até está gastando, mas o retorno que ele está tendo é muito maior do que se ele estivesse gastando numa agência de marketing. O McDonald's, para não ficar para trás, resolveu fazer o lanche por um centavo. Só que esse lanche por 1 centavo, quando ele joga uma taxa de entrega de até R$23, isso tem que estar bem claro na publicidade do McDonald's. E ó, de quem que a gente está falando? McDonald's. A mesma coisa, quando eu falei para vocês que eu dou aula para a SPM, é uma matéria muito legal. E a gente fala pra caramba desse crime que a gente falou há pouco sobre a informação falsa, enganosa ou omissão de informação relevante. Vocês lembram da polêmica do Mac Picanha? E aí, o Mac Picanha, a publicidade, ela deveria dizer que era o Mac cheiro de picanha. Né? Ou deveria dizer que era o Mac que continha sabor picanha. E não era isso. Era Mac picanha. Na tua cabeça, você está comprando o quê? Hambúrguer de picanha. O que você vai comprar? Mac picanha, claro. Por que eu vou comer Mac carne de monstro? Né? A mesma coisa. Se você pede frango no Subway, sabe que não é frango. E a grande polêmica, que eu brinco com todo mundo, que foi a maior frustração do meu marido, que foi o chuchu, que é chuchureja. Chuchu em calda não é chuchu. Chuchu em calda, ou cereja em calda não é cereja, é chuchu. Eu não sei se vocês sabiam disso. E aí, alguns, eles são cereja. O que é cereja, ele tem um cabinho, mas tem que estar explícito na embalagem que ali você está comprando chuchu em calda. Você não está comprando cereja. Isso é uma polêmica interessante. A gente teve também uma publicidade da Nutella há uns anos atrás, só que essa não foi no Brasil, que era uma publicidade dizendo que era o café da manhã mais nutritivo para o seu filho, com uma colher de sopa com 23 gramas de açúcar. Muito nutritivo, faz um bem. Quer dizer, é uma informação que, nesse caso, ela é enganosa. Ela não é um café da manhã nutritivo para o seu filho. Então, tudo isso aqui, a gente está trabalhando com esses crimes. Agora, eu só vou permitir o torresmo a partir do momento em que, primeiro, eu provar. Então, se eu for convidada a provar o torresmo, a gente tem um outro ponto aqui, que é o seguinte: a gente dá um jeitinho por conta da pena. Olha lá, infração de menor potencial ofensivo. Né? Eles podiam botar estatisticamente, pelas vozes da minha cabeça, o melhor torresmo do Brasil. Aí, ok. Está convidada já, Cláudia, pode deixar. Estou convidada, então tá. Eu quero, o que eu cobre. Eu gosto pra caramba de torresmo, é o que eu cobre. Bom, artigo 70, empregar na reparação de produtos, peça ou componente de reposição usados. Agora, olha que importante. Sem autorização do consumidor. Repara, o consumidor, ele precisa autorizar. Não é que ele não possa, o fornecedor, o prestador de serviço, não é que ele não possa usar uma peça usada. Ele pode usar, desde que você, consumidor, tenha autorizado. Você tenha ciência e tenha autorizado a utilização
daquela peça. Se você consentir, não tem crime algum. Certo? Bom, 71. Esse é um caso muito bom que eu tenho para contar, de uma situação que aconteceu comigo, né? Meu escritório na Barra da Tijuca, e eu estava trocando a linha do telefone, na verdade, estava trocando a internet dele. E quando eu estava trocando a internet, eu consegui um outro plano com fibra, não sei o quê, aquelas coisas todas. E, na época, eu tinha a Claro, Net Claro, né? E cancelei o plano normalmente. Eles foram lá, retiraram tudo e paguei o que tinha que pagar. Deixei à disposição o equipamento para eles, paguei o que tinha que pagar e na minha cabeça estava tudo bem. E eu gravo aula. Estou aqui com vocês, não tenho noção do que está acontecendo no meu celular, tenho noção do que está acontecendo no mundo, que eu estou dando aula para vocês. A mesma coisa quando a gente entra em estúdio. Só que quando entra em estúdio, eu ainda tenho um agravante. Por quê? Eu não boto nem para vibrar o telefone. Eu tiro, eu só não desligo, mas eu tiro qualquer tipo de distração ou barulho que possa interferir na gravação. Pois bem, até aí, maravilha. Estou eu gravando aula, era uma aula grande, eu estava ao vivo, eram 2 horas e pouco, era uma aula de revisão. Gente, quando eu peguei meu telefone, eram 80 ligações, sem exagero. Tipo, mais praticamente quase uma ligação por minuto. Era praticamente uma ligação por minuto. Eu estava gravando a 1 hora e pouco, era praticamente uma ligação por minuto. Bom, na hora eu pensei assim, morreu alguém. Morreu alguém. Alguma coisa muito séria. Minhas filhas, aconteceu alguma coisa na escola. A gente, óbvio, 80 ligações do seu telefone. Quando eu olhei, número desconhecido. Aí que você fica mais preocupado ainda, né? Eu tentei falar, não conseguia. Até que, 1 hora depois, minha mãe me liga. Cláudia, olha só, ligaram aqui para casa que você está devendo a Claro. Eu falei, como é que é? Ligaram para tua casa. Gente, olha só. Só eu moro fora de casa há mais de 25 anos. Então, assim, não dá. E aí eu falei assim, como ligaram para tua casa, mãe? Pois é, não sei. Ligaram para cá dizendo que você está devendo a Claro. Olha lá, artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Ou seja, o que aconteceu? Tudo do 71. Aquela pessoa, ao ligar incansavelmente, estava naquela cobrança de dívida, e aí, segundo momento, né? Você vai falar assim, pô, professora, você devia estar devendo uma fortuna aí, né? Pasmem. Eu estava devendo R$ 34, que era aquele vestígio, vai ficando aquele resquício quando você cancela, e você tem aquela sensação que você nunca vai conseguir cancelar, porque ele sempre fala que não, mas aí entrou um pouquinho do outro mês, e aí entrou um pouquinho, foi isso. R$ 34. Por causa de R$ 34, foram mais de 80 ligações. Ligaram para a casa da minha mãe, como se eu tivesse uma criminosa, né? Então, aqui, esse artigo 71 é um artigo que poucos conhecem, né? E ele é diretamente ligado ao artigo 42 do CDC, que fala na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. O artigo 72 traz aqui a situação ligada a banco de dados. Pois é, gente, a gente fala tanto de LGPD, só que a gente não tem uma parte criminal na LGPD. Então, a gente tem que se socorrer daquilo que existe. E, dentre outras coisas, olha lá,
impedir ou dificultar o acesso do consumidor a informações que sobre ele constem em cadastro, bancos de dados, fichas e registros. Então, você tem que saber o que existe com relação a você. É direito seu. E o artigo 73, deixar de corrigir imediatamente informações sobre o consumidor constante no cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber inexatas. Veja, tudo isso aqui que a gente está analisando são pequenas infrações que a gente traz na competência do juizado, mas elas são cotidianas. Vocês, melhores do que eu, vocês sabem que elas acontecem toda hora. E existe, sim, uma grande dificuldade de você conseguir entender, nesses casos, né, a existência ou não do crime. E repara, quando você estiver atuando, você pode sim fazer menção à existência desses crimes, você pode montar uma cartilha, você pode fazer tudo bonitinho. Olha esse do artigo 74, que interessante que a gente vai encontrar, que ele se refere à garantia. Então, ele diz para você o seguinte: deixar de entregar ao consumidor termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara do seu conteúdo. Ou seja, você adquire um produto. Ah, tá na garantia, tá? Cadê o termo de garantia? Não entregar o termo de garantia não é apenas uma infração administrativa. É crime. E repara, quando a gente estava falando mais cedo, a gente tem os crimes dolosos. Isso é doloso. Não é o cara que pegou, tirou da caixa, mostrou para você, caiu a garantia e esqueceu. Não. É aquele que dolosamente não te entregou a garantia. Aqui a gente também tem algumas situações que são agravantes. E dentre elas, quando o crime é cometido em grave crise econômica, quando causa um dano individual ou coletivo, quando dissimula a natureza ilícita de um procedimento, então um determinado procedimento é ilícito e ele vai lá e disfarça, fingindo que aquilo é lícito, quando envolver alimento, quando envolver medicamento, tá? Então você vai estar diante aqui desses crimes da 8078. Mas como eu disse para você, a gente também tem crimes contra as relações de consumo na 8137, especificamente no artigo 7º. E ele vai trazer o seguinte: favorecer ou preferir sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Ah, Cláudia, eu sou cliente Ultra Mega Platinum do Caramba 4. Ele está me preferindo. Não, você está pagando para ter isso. É bem diferente. Repara que o artigo 7º, ele fala favorecer ou preferir sem justa causa. Se você está pagando e você alcançou um status, há uma justa causa e por isso que você tem as preferências. Tá? Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso, composição esteja em desacordo com prescrições legais. Então, aqui, ele está em desacordo. Repara que quando você tem a omissão, omitiu, mas a embalagem está dentro daquilo que se espera, você não tem o 7º1, mas você pode ter os dois crimes. Tá? Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expor à venda como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais, mais alto custo, praticado por empresário fabricante. Olha que combustível. Então, a gente, na 8137, no artigo 7º, inciso 3, a gente traz a situação que a gente vê bastante corriqueira daquela mistura de álcool no combustível superior à que a lei permite. Fraudar preços por meio de alteração sem modificação essencial ou de qualidade de elementos, tais como denominação,
sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento do bem ou serviço. A gente já percebeu o que o fornecedor está fazendo. Ele pega, ele diminui a embalagem, mantém o preço e ele coloca assim, nova embalagem. Presta atenção se ele informou que aquele peso diminuiu. Presta atenção. Uma coisa que eu percebi, o desodorante. O desodorante Rexona virou um negocinho assim. O desodorante Rexona, agora uma nova embalagem. O preço ficou mantido. Mas peraí, a quantidade é a mesma? Se a quantidade for a mesma, tudo bem. Mas será que essa quantidade é a mesma? Não sabemos. Né? Se ele não informar, tem que ficar de olho. Por quê? Só que esses crimes são da 8137. E aqui os crimes são bem mais graves do que do Código de Defesa do Consumidor, que a gente já vai ver a pena deles. Divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto. Junção de bens ou serviços comumente oferecidos à venda em separado. Aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou prestação de serviços. Então, eu digo que tem uma determinada substância lá e essa substância não existe. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços mediante a exigência de comissão ou taxa de juros ilegais. Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas. Olha a pandemia aí. Ou retê-los para fins de especulação. Ou seja, você, no início da pandemia, todo mundo lembra a complicação que estava sendo para a gente comprar certos insumos. O que é isso? Retenção para fim de especulação. Então, álcool gel, que a gente comprava o potinho por R$3, eu tenho aqui, vou guardar comigo. Vou guardar e vou passar a vender por 12. O que é isso? É o crime da 8137. Induzir o consumidor ou usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre qualidade, natureza, bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive veiculação ou divulgação publicitária. Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiro. Olha o inciso 9, que é bem comum que a gente fala em supermercado. Vender, ter em depósito para vender, ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para consumo. Então, aqui a gente vai ter o inciso 9 trazendo para a gente justamente aquela situação da mercadoria com prazo de validade vencido. Além disso, alguns incisos, eles têm a punição na modalidade culposa. Olha lá, pune-se a modalidade culposa nos incisos 2, 3 e 9, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou de multa a 5ª parte. Então, a gente tem, na modalidade culposa, uma penalidade menor. Tá? Quando a gente fala desses crimes da 8137, a gente encontra, obviamente, a necessidade da realização da perícia. Por quê? São infrações que deixam vestígio. Só que eu não preciso fazer a perícia em todos os produtos. Essa perícia, ela pode ser feita por aquilo que a gente chama de amostragem. Então, eu posso pegar uma ou outra mercadoria e fazer a perícia. E como eu mencionei, para eu não me alongar muito, a gente tem os crimes de consumo do Código Penal. Então, a gente vai identificar, por exemplo, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal. Então, a gente vai identificar que no Código Penal eu tenho a previsão de crime, e aí, olha lá, ele não está olhando especificamente para o consumidor, até porque esse crime é muito antigo, mas ele já traz a previsão
dessa modalidade. E eu vou além. Esse crime, ele é crime hediondo. Olha a pena da criança. Reclusão de 10 a 15 anos. Está sujeita à mesma pena quem entrega, consumo ou tem em depósito para fim de ser distribuída água ou substância envenenada. Então, a gente traz aqui crime 271, corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. Então, de novo, eu não estou falando que eu estou poluindo mares, rios, não, eu estou poluindo a água que é potável, a água própria para consumo. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício. Então, a gente aqui, olha a pena daqui, 4 a 8 anos. Eu estou num crime de perigo. Ou seja, eu não preciso passar mal. É isso que você precisa ter em mente. Tá? Então, você não precisa passar mal. E a gente vai encontrar o 273, que vai mencionar falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E olha o parágrafo 1º A. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e em uso em diagnóstico. E aqui a gente também tem um crime hediondo. Olha a pena da criança, 10 a 15 anos. Então, falsificou cosmético. A falsificação de cosmético, ela é um crime hediondo, porque ele é um crime contra a saúde pública. Tá? Com isso, eu encerro aqui a parte referente a esses crimes, tanto da 8078, quanto da 8137, quanto alguns interessantes para a gente do Código Penal. E aí eu deixo aqui aberto para perguntas. Aí tem a própria questão também, né, Cláudia, do crime da falsificação de sabão em pó, que tem sido muito comum aqui no estado do Rio de Janeiro. Falsificação de sabão em pó é crime hediondo. Por quê? Porque ele é um saneante, é produto de limpeza. Então, quando você tem um produto de limpeza, o produto de limpeza ele entra como um crime hediondo no 273, parágrafo 1º A do Código Penal. Isso tem tido uma repercussão muito grande, a gente tem tanto o Estado quanto a Secretaria. Tem o cloro também, né? Tem a falsificação de cloro também. Tem. Assim, falsificação de cloro, sabão em pó. Na época da pandemia, falsificação de álcool gel era esse crime aí, do 273, parágrafo 1º A. A grande dificuldade que a gente tem, e aí vai remeter ao início da aula, qual vai ser? A gente vai estar diante de uma necessidade de fazer uma responsabilidade individual. Por quê? Eu tenho que saber quem falsificou, quem foi a conduta. Olha lá, falsificar, corromper, adulterar ou alterar. Então, para eu punir o falsário, eu tenho que saber quem fez. Eu vou punir quem expõe a venda? Até vou. Mas eu tenho que comprovar que aquela pessoa sabia que aquele produto era um produto falsificado. Eu tenho que provar que aquela pessoa sabia. E aí é que é onde mora o problema. Porque nem sempre a gente sabe. Né? Então, a gente consegue provar. E aí, como a gente falou, diferente do direito civil, aqui no direito penal, indúbio pro réu, não é pro societatis. Se eu estou na dúvida, eu não posso condenar um indivíduo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Isso é um problema sério. Problema sério. Um problema sério. Fala, Thaís, que você tá com uma cara de quem quer falar alguma coisa. Fala. Estou observando, queria agradecer a professora, excelente, enfim, todas as ponderações da professora, como sempre, mas é exatamente isso que eu ia falar, exatamente o que o André acabou falando do sabão em pó, que é o que a gente tem encontrado bastante aqui, mais de 100 mil toneladas de sabão em pó presos, né, que o Procon conseguiu e a Setcom também. Também tem a questão do azeite também, que ainda não alimentos,
E fora, né, professor, a questão de alimentos mesmo que são encontrados nos supermercados, né? Então, alimentos estragados, que não estão para o consumo. E a outra coisa, principalmente, são alimentos que não possuem todas as observações que devam ter na própria embalagem, né? Então, Repara, falta de Thaís, que a informação gente clara. tem nos 3 ordenamentos, tanto na 8137, quanto na 8078, quanto no Código Penal. E qual é a nossa preocupação? Quando a gente está trabalhando com direito penal, a gente tem que olhar especificamente aquela conduta que o legislador está prevendo. Então, se o indivíduo está com sabão falsificado, falsificar, corromper, adulterar ou adulterar. Se o indivíduo estiver sem as informações ou com aquela informação com a omissão, é o 66 da 8078. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar a conduta praticada pelo agente. O que o agente praticou ali? É isso que a gente tem que se preocupar. Exatamente. Para poder fazer o enquadramento adequado. Até porque as do Código Penal são condutas consideradas hediondas. São crimes hediondos. E tem que ser mesmo, porque é a saúde pública que está envolvida. Então, quando você tem um medicamento falsificado, imagina, a minha mãe teve câncer de mama e ela passou 10 anos tomando um medicamento. E era um medicamento importante que ela tinha que tomar. Imagina se ela toma um medicamento falsificado daquele. Acabou. Um problema que vocês devem estar tendo é o Ozempic falsificado. Eu falar isso, Ozempic, né? É o Ozempic hoje em dia falsificado. E também medicamentos para dieta, não só Ozempic, mas não só suplementos alimentares também, esse suplemento. Então. Repara, muitas vezes a pessoa pensa assim, vou lá na lei de drogas. Não é, não. É no Código Penal mesmo. E você vai ter o crime hediondo ali caracterizado. Certo? Certo, professora. Muito obrigada mais uma vez. Alguém com mais perguntas, gente? Olá, pessoal. Tá todo mundo tímido? Alguém tem uma pergunta? Quietinho. Aproveita a professora, gente. Cláudia, esse curso, você estava falando, eu falei, cara, esse curso também é um curso essencial para o pessoal da fiscalização, né, que trabalha com fiscalização. Com certeza eles já devem ter tido cursos parecidos, mas, assim, é um curso muito relevante, até por questão de tipificação. E muitas vezes as pessoas desconhecem. Exatamente isso. Desconhece. Gente, mais alguma pergunta de alguém? Tá todo mundo tímido. Todo mundo tímido. Tem que ser presencial, André. Tem que ser presencial. Não, em vamos breve. iniciar essa aula, esse curso presencialmente. E tão logo a gente tem a inauguração das dependências da escola. Sim. Em breve, aí, se Deus quiser, a inauguração das dependências da Escola de Defesa do Consumidor, e com certeza se estará lá conosco. Podem contar comigo, e como eu falei, quando vocês precisarem, para golpes virtuais, porque a gente tem muita interdisciplinariedade entre o Código Penal e o Código de Defesa do Consumidor. Vamos fazer. Eu acho que, assim, é o que a Ana falou, né? Só temos a agradecer a você, primeiro, pelo pronto atendimento ao nosso convite de participar. Mais um, né? Que já teve um outro. Vocês sabem que estou aqui à disposição. Quando vocês precisarem, é só chamar. A gente teve um feedback muito bom da sua apresentação lá na ESA, então nada mais justo do que a gente acabar atendendo que bom, obrigada. Manifestações e trazer você de volta, e agora para um outro projeto da Secretaria, aqui da Escola de Defesa do Consumidor. Então, fico muito feliz pela sua participação, agradeço mesmo, foi muito elucidativo, trazendo vários casos concretos que eu tenho certeza que os colegas aqui, apesar de tímidos, de alguma forma conseguiram entender e conseguiram aplicar na prática o que você falou, porque a variedade de crimes contra as relações de consumo é absurda. Tem muitas vertentes e muita coisa que às vezes a gente nem pensa, mas tem essa possibilidade. Então, e como eu falei, as pessoas desconhecem. E talvez haja a prática também por ausência de treinamento que as próprias empresas não fazem. Exato. Né? Esse é um treinamento que ele não é essencial só para vocês que trabalham com a fiscalização, mas ele é um treinamento importante para acontecer internamente. Também. Sim. A gente a escola prevê que a gente consiga dar, né, esse tipo de treinamento para os fornecedores, né, para outra ponta, digamos assim, das relações de consumo. A escola vem tentando dar esse suporte de capacitação que a gente chama de tríade aqui da defesa do consumidor, que é o consumidor,
os membros do sistema de defesa do consumidor e os fornecedores. Sim. A gente já vem proporcionando alguns cursos voltados à fiscalização para esses fornecedores. A gente acabou hoje de marcar um para uma rede de supermercados, mas acho que o objetivo é realmente conseguir atingir, né? Porque esse público também precisa, até para ele poder se defender, né, de fato, e saber como tem que ser feito. Com certeza. Então é isso. Com certeza. Então é isso, gente. Agradecendo novamente, agradecendo a professora Cláudia. Deixa eu tirar uma... Não, vou tirar um print aqui, mais fácil, né? Pelo menos com a gente aqui. Peraí, tem que tirar de novo, que não deu certo. Tô congelada. Que bom, é isso mesmo. Obrigada, professora, Obrigada. mais uma vez. Obrigado, fiquem atentos aí, nós vamos ter curso agora no dia 12 de dezembro, de Educação Financeira, com a doutora Verônica Oliveira, que vai falar sobre essa parte que também é importante. E para o ano que vem a gente está preparando muita coisa boa, contamos com a participação de vocês. Só mais um aviso, certificados, pessoal. Eu estou pegando o nome de vocês aqui, e já fui fazendo um check-in de vocês, quer dizer, então vocês vão receber em até 24, 48 horas no e-mail de vocês os certificados. Quem não se inscreveu e entrou aí pelo link por algum amigo que mandou, manda uma mensagem para a secretaria que a gente consegue resolver com vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, professora. Tchau, tchau. Obrigada.